Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Então pessoal, nesse dia agora de hoje nós vamos estar falando sobre o princípio das dores. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner, sou missionário na Casa do Senhor e há longas datas, né? Muitos anos mesmo nós viemos aí, estamos aí pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para as pessoas. Muitos têm recebido essa palavra, outros já não recebem, e a gente fica em oração para que Deus possa estar aí mudando histórias de vida. E eu estou aqui, né, para gravar. Nós vamos estar falando sobre a batalha espiritual nos últimos dias. E hoje eu quero falar para vocês sobre o princípio das dores, ok? Então eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler aqui, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-nos, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É interessante como a palavra de Deus, como ela já, por si só, ela já fala, né, sobre o final nos tempos. Sendo que tudo que nós estamos vivenciando nos tempos atuais, queridos e queridas, é o princípio das dores. É um princípio das dores. Ainda não é chegada a hora da vinda de Jesus. Mas todos os acontecimentos estão nos remetendo para isso. Pestes, nós estamos vendo aí, né? Peste de tudo quanto é jeito. Agora já está uma outra aí. Sai a Covid, entrou uma gripe aí muito forte também que está pegando as pessoas. Covid, ébola, né? Zika, chikungunya, dengue, né? Malária, febre amarela, um monte de peste, muita gripe aviária, são tantas pestes que assolam a humanidade, né? E Deus ele fala sobre os terremotos em alguns lugares, a gente está vendo terremotos em tudo enquanto é parte, né? Tsunami em tudo enquanto é parte, regiões litorâneas que as casas estão literalmente desaparecendo, né? Nós vemos também as guerras, os rumores de guerra, né? A gente vê aí as Nações Unidas, né? Unidas para poder fazer sabe-se lá o que, né? Porque na verdade a gente está vendo aí rumores de guerra em tudo quanto é parte. É muito triste todos esses acontecimentos. Mas a palavra de Deus ela já fala sobre isso. Então nós acabamos de ler para vocês o que é o princípio das dores. Então cabe a nós como cristãos, né, como a igreja do Senhor, estarmos falando essas verdades para as pessoas. Tudo o que está acontecendo, a palavra de Deus já falou que iria acontecer, né? Nós vemos aí cristãos e cristãs sendo mortos em alguns países porque não aceitam a palavra de Deus, né, o cristianismo. Não aceitam, literalmente matam os cristãos, né, perseguições de tudo quanto é parte, calúnias, difamações, né, a gente passa por muitas privações, perseguições, né, mesmo estando aqui no Brasil, né, e tudo isso a gente está vendo aí para quê? Para que o evangelho não seja propagado, para que o evangelho não seja pregado. Mas o princípio das dores já está aí, né? A gente vê pessoas que se intitulam como sendo o próprio Deus, Cristo, né? Em alguns lugares aí tem pessoas que se dizem Cristos. Eu sou um pesquisador, né? Sou um pesquisador
de seitas, de heresias. A gente tem visto aí muitas coisas que dizem que é o Evangelho, mas que não é o Evangelho, né? Tantas atrocidades. Então, queridos, a gente precisa realmente de estarmos atentos, né, a esses dias de hoje que nós estamos vivenciando. Então, eu já preguei, já falei, né, também aqui sobre a questão da igreja nessa geração. Qual é o papel da igreja nessa geração? Né? Tem um vídeo nosso aí também aí no YouTube. Então, a gente entende que é necessário que a gente venha vivenciar, né, o melhor de Deus. Precisamos vivenciar o melhor de Deus, mas precisamos também entender os desígnios de Deus. Então, tudo que está acontecendo é somente o princípio das dores, ok? Então, eu gostaria muito aí de pedir a vocês para dar o seu like, clica aí, né, e se inscreva, tá, no canal. Essa palavra ela precisa ser levada para todos os lugares, né, para que as pessoas vejam esses acontecimentos, tudo que está vindo, advindo contra, né, a humanidade. A palavra de Deus já falava sobre isso. Então a gente precisa pedir a Deus para que Deus ele nos dê o esclarecimento, o entendimento, que levante profetas e profetisas, homens e mulheres de Deus para poder pregar esse evangelho com a verdade, né? Porque a palavra também fala que muitos falsos profetas surgiriam, então a gente precisa estar vigilante, atento à palavra de Deus para a gente poder entender o que está acontecendo e o que Deus fala na sua palavra acerca da sua vinda, ok? Então o que nós estamos vivenciando aí são os princípios das dores, mas prepara-te, prepara-te. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, entrega a sua vida para Cristo, porque Deus, ele é o único que pode mudar a sua história, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau, tchau. Shalom.